Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências do 8º ano. Então quero que vocês prestem bastante atenção, já vão pegando lápis, caderno para ir anotando aí as dúvidas de vocês. Fiquem no chat, nós temos já gente no chat aí para que vocês possam juntos interagir conosco. Eu preciso muito da presença de vocês, tá certo? Essa interação é muito importante e essas aulas elas foram preparadas com muito carinho, pensando especialmente para vocês. Mas o nosso tema de hoje, nós vimos na aula anterior reprodução assexuada e nós vamos ver hoje a reprodução sexuada. Lembrando a vocês que nunca aqui eu estou sozinha, não é? Estou aqui com a nossa presença da nossa intérprete de Libras, nossa querida Brielle, que vai conosco nessa linda viagem do conhecimento para que possamos atingir mais estudantes, para que todos os estudantes possam participar. Lembrando a vocês também que nossas aulas, elas ficam disponíveis no YouTube, então se você perdeu, se seu colega não pôde assistir, vai lá no YouTube, na lista de playlist e vai ver a nossa aula e faz algum comentário que eu vou estar lá presente, vou responder a vocês, dá um likezinho dizendo se gostou da aula ou não, tá certo? Essa interação com vocês é muito importante para cada dia eu poder melhorar as minhas aulas e chegar mais pertinho de vocês. Lembrando que vocês também podem assistir às nossas aulas em tempo hábil, principalmente quem estuda no outro horário da tarde, então nossas aulas passam na TV também. E nossas aulas também vocês podem baixar o aplicativo, o Billy vai colocar aí o QR Code para quem tem celular iOS ou Android, baixa o aplicativo e nesse aplicativo vocês vão assistir às nossas aulas em tempo hábil e interagir conosco no nosso chat. Então, isso aí é muito importante, essa participação de vocês, tá certo? Então, fiquem atentos. Se você não viu uma aula, você pode revisar essa aula. Se você viu que foi muito rápido também, você pode voltar essa aula, que ela vai estar disponível no YouTube, tá certo? Tanto a minha como a de todos os meus colegas. E aqui nós vamos, todo mês, nós temos o mês de maio, é dedicado a quê, né? Nós trazemos que dedicação é, o que é que ele está falando. Então, hoje nós vamos trazer a professora Isabel para já dar as boas-vindas, que está comigo, fazendo companhia, e também falar um pouquinho sobre as doenças inflamatórias do intestino. E aí, professora Isabel? Olá, alunos, né? Todos bem-vindos. Estou aqui bem atenta ao chat. Espero que vocês participem, colocando perguntas, respostas. E a respeito aí, né, dessa questão do maio, o que diz respeito à inflamação do intestino, vamos aqui dar alguns lembretes, né? Primeira questão aí dos alimentos, lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, né, que vão ser consumidos, principalmente frutas, né, que muitas vezes a gente retira direto do local onde a gente guarda, se é numa fruteira. É importante também ver a questão dos alimentos durante o cozimento. Se ultrapassou, gente, se queimou, evita aquele alimento, porque pode trazer complicações mais graves. Também, quando a gente não guarda o alimento na geladeira, esqueceu de manhã, chegou no meio-dia da escola, o alimento estava em cima da mesa, evita esse tipo de alimento, porque a quantidade de bactérias que estão aí no entorno desse recipiente é muito grande e pode trazer essas infecções, que são esse desconforto aí, a questão do intestino, não é, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. E retornando, nós vimos que na época do Covid era a nossa campanha maior, higienização das mãos. Então, essa higienização também, ela é muito importante para evitarmos uma série de doenças, principalmente alimentos que consumimos crus. Então, limpar direitinho para também evitar esse tipo de doenças inflamatórias do intestino. Lembrando também a vocês que o esquema de vacinação, não é? Vamos levar nossas crianças, vamos tomar, ver se já estamos na idade de tomar a 4ª dose, então para que nós possamos completar todo o nosso esquema de vacinação. Nós sabemos que ainda existem pessoas que estão sendo contaminadas, e essas pessoas que estão sendo contaminadas, uma grande maioria são pessoas que não completaram seu esquema vacinal ou pessoas com baixa imunidade. Então, fiquem atentos, vejam lá no Conecta Recife, agendem a vacina de vocês, levem as crianças também para completar todo o esquema vacinal, tá certo? É o nosso grande alerta aqui. E aqui, o que foi que nós vimos na nossa aula anterior, não é? Nós vimos o que era a reprodução, o conceito de reprodução. Nós vimos também que a reprodução é muito importante para a manutenção da espécie,
não é? Nós vimos os tipos de reprodução, que seriam a sexuada e a assexuada, e que nós detalhamos mais a reprodução assexuada, e hoje nós vamos dar um detalhe mais sobre a reprodução sexuada. E vimos também os tipos de reprodução assexuada, como brotamento, fragmentação, fissão binária, nós vimos também esporulação, vimos outros tipos de reprodução assexuada. E agora vamos trabalhar especialmente na reprodução sexuada. E lembrando sempre a importância da reprodução, né, para a perpetuação da espécie. E revendo aqui o conceito de reprodução assexuada, que ela é um tipo de reprodução, ela é observada em diferentes seres vivos e se caracteriza pela formação de um novo ser sem que haja mistura do material genético, ou seja, sem que ocorra a fusão dos gametas, gameta masculino ou gameta feminino, né? Nós vimos vários tipos que não precisa dessa reprodução. E aqui vamos para a reprodução sexuada, né? Esquematizando realmente quem se reproduz sexuadamente, né? E o que é uma reprodução sexuada, né? Então, consiste na união dos gametas masculino e feminino, formando o zigoto, que dará origem a um novo ser. Então, para que ocorra a reprodução sexuada, é necessário realmente o gameta masculino e o feminino para que novo ser, para que dê origem a novo ser. É necessário realmente que ocorra uma fecundação, tanto do gameta masculino como feminino, e aí vai originar um novo ser, vai originar todo o desenvolvimento e a reprodução, a fecundação e outro ser, realmente ele vai surgindo para que a espécie seja perpetuada. Mas aí nós temos uma classificação da reprodução sexuada. Existem 4, né? Quanto ao sexo, pode ser monóico ou dioico. Quanto à fecundação, pode ser uma fecundação interna ou uma fecundação externa. Quanto ao desenvolvimento, eles podem se desenvolver internamente ou externamente, e também um desenvolvimento pode ser direto ou um desenvolvimento indireto. Então, são todas essas etapas da classificação da reprodução sexuada. E aqui nós vemos o que são organismos dioicos, né? Nós vimos que quanto à classificação, eles podem ser dioicos ou monóicos. Mas o que são dioicos? São aqueles que apresentam sexos separados, conforme o gênero, ou macho ou fêmea, aquele que a gente identifica realmente, né? Os sexos são separados, então eles são considerados dioicos. Você já olha e diz, não, esse é um macho, ou você olha e diz, esse é uma fêmea. Então eles são considerados organismos dioicos, quanto à classificação da reprodução. E aqueles que são os monóicos, também considerados hermafroditas, né? São aqueles que possuem os dois sexos, né? Eles possuem o sexo masculino e o sexo feminino e, consequentemente, eles produzem também os dois tipos de gameta na mesma unidade estrutural. Então, temos exemplo aí a tênia. A tênia é um animal, né, que considerado monóico, né? Porque ele realmente possui os dois sexos e eles se reproduzem e conseguem perpetuar a espécie. E existem outros seres também, mas na parte dos seres menores, né? Que eles se reproduzem e os vegetais também têm uma reprodução como hermafrodita e também considerados monóicos. Aqui nós temos também, nós vimos que quanto à fecundação, né, nós vimos que possui a fecundação interna ou a fecundação externa. Então, na fecundação interna, é o encontro entre os gametas que ocorre dentro do organismo. Pelo nome já está dizendo, interno, né? Então, essa fecundação, ela ocorre dentro do organismo e os gametas masculinos, eles são colocados no interior do organismo feminino. Nós vimos aqui no ser humano, nós vimos em outros animais, como gatos, cachorros, né? Então, essa fecundação é necessário realmente que ocorra o encontro do espermatozoide com o óvulo para que ocorra a fecundação. Depois da fecundação, nós vemos que vai passar por todo um processo para que ocorra a fecundação. Há casos que ocorre fecundação, há casos que não ocorre a fecundação. Então, quando ocorre a fecundação, vai se originar outro ser.
não é? Então, esse aí é quando ocorre a fecundação interna. Mas também temos casos que ocorre, é uma reprodução sexuada, mas ocorre de forma externa. Então, como é que isso acontece? Então, esse encontro entre os gametas, ele ocorre no exterior do corpo, ou seja, no próprio ambiente. Aqui nós temos, nesse tipo de fecundação, as fêmeas. O que é que elas fazem? Elas depositam, não é? Depositam óvulos no ambiente, e aí esses óvulos, normalmente em ambientes aquáticos, e o macho, ele vai lançar os seus espermatozoides, e essa união entre os gametas vai ocorrer externamente, ocorre realmente no ambiente. Nós vemos aqui alguns tipos de peixes, nós vemos aqui os sapos. Então, eu trago aqui a professora Isabel para falar um pouquinho dessa fecundação que ocorre nos sapos, essa reprodução que acontece, que os sapos realizam. E aí, professora, que contribuição a senhora pode nos dar? Pois é, Cláudia. Eu acredito que muitos dos nossos alunos vão dizer, não, eu já vi que parecia o encontro da fêmea com o macho, ser uma reprodução, né, sexuada, onde ocorria cópula, onde a fecundação era interna. Mas não, gente, aquele abraço da fêmea e do macho é para que o macho ajude a fêmea a liberar os óvulos, porque o macho por si só, ele já libera os espermatozoides. Outra coisa, o rio, o lago, né? Eles precisam, tanto o gameta masculino e o feminino, eles precisam se encontrar na água. Então, não vai colocar os seus óvulos, no caso da fêmea, num local bem distante, não. É preciso que eles estejam juntinhos, para na hora que o óvulo for saindo e vai encontrar uma rocha, vai encontrar o solo, logo os espermatozoides também chegam até ele, para que ocorra a fecundação. Então, esse abraço, também chamado em alguns livros como abraço nupcial, é o momento em que o macho aperta, não é, o abdômen da fêmea, facilitando a liberação desses óvulos. E a gente não pode esquecer que aquele barulhinho que a gente escuta, né, o coachar, é um convite que o macho está fazendo à fêmea para a questão aí da reprodução. Mas a gente não pode esquecer que essa reprodução é externa, né, a fecundação é externa. O macho e a fêmea libera no ambiente tanto o gameta masculino como o gameta feminino. E aí eles vão ter várias fases, que eu acho que todo mundo já viu, né? A questão aí do girino, a gente chama popularmente de sapo de rabo, para quem já passou aí no lago, no rio, já deve ter curiosidade de observar. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, vejam que linda contribuição a professora nos deu, né? Muitas vezes nós vemos esse abraço, né, professora, dos sapos, e às vezes nós pensamos que eles estão no acasalamento, e na verdade não é. Isso aí é uma grande curiosidade e nós vemos que é lançado realmente no ambiente, né? Tem as etapas, né, professora? Não nasce já formado, mesmo sendo uma reprodução sexuada, né? É necessário realmente que haja o encontro, né, do espermatozoide com o óvulo da fêmea, e aí as fases pelas quais o sapo passa na questão, até chegar ao sapo que nós vemos que a senhora estava falando, não é, professora? A questão aí, né, a primeira parte de ovos, que seria aí a fecundação, aí vai ter a parte de girino. No momento de girino, aí ele já começa a desenvolver patas, né? E aí vem uma curiosidade, gente. Os sapos, né, ele tem quando aquático, eles têm a respiração branquial. Então, a água entra pela boca, o excesso de água e gases sai pelas brânquias e ele filtra o oxigênio. Mas agora ele vai ter vida terrestre, então ele não pode ter mais brânquia. O que é que vai acontecer? Ele já tem os pulmões, precisa ser inflado. Então, nesse período, esse sapo, tanto o macho como a fêmea, vão ficar de boca fechada. Professor, então ele vai morrer de fome? Não. Através de um processo chamado de fagocitose, o sapo ele vai absorver os nutrientes que estão na cauda, né? Então, naquela cauda, ela não vai ser cortada e ficar lá no fundo do lago ou no rio, não. Através de um processo da biologia, vai explicar isso muito bem, que é a fagocitose, ele vai começar a absorver, o próprio organismo vai começar a absorver os nutrientes que estão naquela cauda. Não é isso, professora? É isso, professora. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, o ciclo evolutivo do sapo resume
é o que a professora Isabel falou, né? Todas as fases que ele passa, e nós vemos que a cauda realmente ela vai ser absorvida até chegar o sapo que nós vemos aí e que trabalhamos o mês passado sobre a proteção animal. Nós frisamos muito o sapo, né? Que ele é um grande predador do meio ambiente, se alimentando até desses insetos que transmitem dengue, chikungunya, zika, né? Então é importante que a gente veja todo esse ciclo evolutivo. E aqui o desenvolvimento que ele pode ser direto e indireto. Então como é que acontece o desenvolvimento direto? É aquele que é observado em aves e mamíferos, mamíferos tipo o homem. Ele apresenta sempre a mesma organização corpórea, isto é, o jovem, ele apenas cresce e desenvolve-se até chegar à fase adulta, não sofrendo nenhuma modificação extrema. Aí está a fase de embrião, né, na imagem de feto, aí o bebezinho vai se desenvolvendo até chegar à idade adulta, né? Então ele não sofreu uma transformação, ele sofreu uma evolução, um crescimento, mas ele permanece com a mesma característica, né? Pés, mãos, né? Só vai se desenvolver, vai crescer, né? E aí esse é chamado de desenvolvimento direto. Mas aí, vejam que cada fase dos seres, né, que sofrem de acordo com a reprodução, de acordo com o ambiente, como eles vão se adaptando, e vai diferenciando também de espécie para espécie. Eu trouxe aqui o desenvolvimento direto do ser humano, mas também eu trago para vocês o desenvolvimento indireto. Mas como é que acontece esse desenvolvimento indireto? Ao nascer, o organismo ao nascer ele é completamente diferente do adulto. Eu dei um exemplo aí de uma borboleta, que eu vou trazer depois para a professora Isabel falar um pouco sobre o ciclo dela, né? E também ela sofre diversas modificações, inclusive mudanças de habitat em algumas espécies, como também eles sofrem diferentes mudanças na característica, né? É de um jeitozinho ao nascer, ao se formar, e depois na fase adulta é totalmente diferente do primeiro ovo que a gente vê. Então aí, professora, que contribuição a senhora pode nos dar na questão da borboleta, um exemplo que eu dei aí? Pois é, Cláudia, quando a gente fala de reprodução, desse desenvolvimento direto e indireto, né? Eu acho que o primeiro exemplo que sempre vem aí mostrando para a gente a borboleta, né? Que muitas vezes a gente fica dizendo, como é o filhote? Então aí o filhote não parece nem nada com o adulto, que é o caso aí das fases, né? Como dizia a borboleta, tem a questão dos ovos, vai ter a fase de larva, que a gente vai chamar aí de lagarta, né? Ela depois vai formar uma pupa, que é como se ela formasse uma roupa e fechasse para ocorrer o desenvolvimento e chegar à vida adulta como borboleta. Então, a principal característica desse tipo de desenvolvimento indireto é que os filhotes não apresentam característica dos adultos. Então, olhando para uma lagarta, você acha logo que é uma outra espécie. É isso que a gente vê em relação. E a respeito de curiosidade, né, uma borboleta ela põe aproximadamente 10.000 ovos e apenas 2% que chega à vida adulta. Então é muito importante também a gente ver. E a questão da lagarta, né? Tá destruindo seu jardim, está destruindo sua plantinha, aí tem que tirar realmente. Mas não podemos esquecer, né, que ela tem essa fase de comer bastante, porque ela vai passar um tempo sem se alimentar, que é quando ela está no casulo, né? Mas, e também a borboleta depois está aí, a beleza. Então é muito importante a gente ver também que essas espécies, elas precisam viver. Mas também não vai poder deixar destruir o jardim, nem a plantinha de cada um. Não é isso, Cláudia? É, professora, eu tenho na minha casa uma laranjeira. E normalmente sempre tem lagarta nela. Mas ela não afeta muito o meu pé de laranja. Eu produzo, laranja cravo até. Então sempre tem lagarta lá. E a gente não tira e ela não destrói. E depois ela sobrevive. Agora não é toda a época que tem lagarta nele. E fica mais restrito em uma folha. Normalmente, vamos dizer, umas 10 lagartas numa folha, um exemplo. Mas aí não destrói muito e a gente convive bem com a nossa laranjeira e as lagartas que estão aí, para justamente não destruir, se não está afetando de forma intensa, então que a gente possa preservar as espécies para não ficarem em extinção, porque ela é necessária também para o meio ambiente. Então vamos ter esse cuidado. Então eu acho que vocês entenderam direitinho
todas as fases, né, toda a metamorfose que a borboleta passa, né, de lagarta até chegar a uma borboleta. Jamais a gente imagina que a lagarta chega a ser a borboleta através de uma reprodução. Então aqui a reprodução sexuada, ela é observada em diferentes seres vivos, como vários tipos de plantas, vários tipos de animais. E sua importância é de grande relevância para todas as espécies. No momento que a gente interfere no meio ambiente, interferindo de forma que não aconteça a reprodução, nós podemos causar um grande desequilíbrio ecológico no ambiente. Então é importante que as espécies se reproduzam, que possam sobreviver. Então, nos seres humanos, a reprodução, ela necessita do espermatozoide e do ovócito secundário, popularmente chamado de óvulo. Então, esse ovócito e o espermatozoide, eles vão se unir num processo de fecundação. Nesse processo, eles formam o zigoto. Esse zigoto sofre uma divisão celular e passa por várias fases e desenvolve-se em um novo ser, originando uma criança, no caso do ser humano. É todo um processo. Então, eu trouxe para vocês aqui uma imagem, né? A mulher, ela produz o óvulo, né? O homem, o espermatozoide. E esse óvulo que nós chamamos, que na verdade é o ovócito, quando eles se encontram, quando ocorre realmente a fecundação, não é? Eles se encontram. Nessa fecundação, acontece nas trompas, né? A mulher tem o útero para que realmente ocorra a fecundação. Então, ocorre nas trompas, e das trompas eles sofrem uma divisão celular, várias divisões celulares, até chegar ao embrião. Então, quando não acontece a fecundação, ou quando não se encontra o óvulo com o espermatozoide, ou ocorre algum impedimento, né? Então não ocorre a fecundação. Mas quando ocorre a fecundação, já ocorre nas trompas. E essa fecundação vai ser direcionada, passando por todas as fases, direcionada até o útero da mulher. E aí vai passando por todas as fases. Então forma-se o embrião e aí vai acontecendo o desenvolvimento do embrião para feto, e aí vai começando todas as fases de desenvolvimento no ser humano, até chegar aos 9 meses e a criança estiver pronta para nascer. Então é todo um processo, não é? Não acontece de forma aleatória, não é? É a fusão realmente dos gametas e nós seres humanos nos reproduzimos de forma sexuada. Então tem que ocorrer a fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide, que é a fecundação, passa por todas as etapas, e nessas etapas de divisão celular, aí vem o embrião e ocorre todo o desenvolvimento da criança até os 9 meses e chega a nascer. Se alguma coisa impedir que o óvulo e o espermatozoide não se encontrem, então não vai acontecer a fecundação, para que ocorra o nascimento de uma criança, tá certo? Então, existe e realmente é necessária a presença. Agora, existem vantagens da reprodução sexuada. Que vantagens a reprodução sexuada pode ter? Então, uma delas é a variabilidade genética. Então, permite que as espécies mais capacidade de sobrevivência caso haja mudanças no ambiente. E também ajuda na evolução. E, professora Isabel, quer dar alguma contribuição sobre essa vantagem da reprodução sexual? Eu acho que a vantagem bem interessante, né, já que tem 50% no gameta feminino de informações, de características, 50% no feminino, a grande vantagem é vamos dizer assim, a variedade de características, né? Porque se eu tenho 50% que vem do pai, 50% de características que vem da mãe, o novo indivíduo ele apresenta novas características. Então é por isso que nós não somos iguais, por conta dessa vantagem de apresentar essa variedade, né, em relação à nossa espécie, e não só a nossa espécie, mas outros seres, outros mamíferos, a gente vai ver aí, sempre com 50% de uma característica de um indivíduo e 50% de outro. E aí essa junção vai dar novas formas, novas cor de cabelo, cor dos olhos, cor da pele, biotipo. Eu creio que essa é uma grande vantagem. É isso, professora. Muito obrigada. Então,
as vantagens são grandes, né, professora? E aqui nós temos umas desvantagens da reprodução sexuada. É um processo lento, né? Varia de espécie para espécie, né, professora, até chegar. E também alto dispêndio energético, então muita energia é gasta naquele momento. Então essas são as desvantagens da reprodução sexuada, que acontece em uma variedade de seres que eu coloquei aí para vocês. Mas aí eu revendo também para a gente comparar as vantagens da reprodução. Eu dei as vantagens da reprodução sexuada e agora vamos ver as vantagens da outra reprodução que nós vimos na aula anterior, da reprodução assexuada. É um processo rápido, é um pequeno dispêndio energético, o contrário da reprodução sexuada. Só um indivíduo pode colonizar um só ambiente. Se existir um só indivíduo, ele mesmo realiza a reprodução e não há necessidade de um segundo indivíduo. Já na reprodução sexuada, a gente precisa dos dois indivíduos, né, para que os gametas se encontrem e realizem a reprodução. Então, a reprodução assexuada, ela apresenta grandes vantagens e também existem desvantagens também da reprodução assexuada. Uma delas é a menor variabilidade genética, que é o contrário da reprodução sexuada. Nós vimos também que não favorece tanto a evolução das espécies e também difícil adaptação aos ambientes, né? Nós vimos aí que vários ovos são lançados também e poucos são fecundados, então o ambiente também interfere muito a questão ambiental. E nós vimos, eu faltei dizer a vocês que no ser humano mesmo são lançados numa fecundação, né, são lançados inúmeros espermatozoides, mas só um fecunda, viu, o óvulo. Então, só um que vai conseguir chegar, o que for mais rápido, o que for mais hábil, ele vai chegar lá e fecundar. E os outros não. E são milhões de espermatozoides que são lançados no ambiente. Então, eu trouxe uma questãozinha de colocar verdadeiro ou falso. Vamos ver aqui. Aí uma eu botei aqui, que a reprodução sexuada é um processo lento, então eu já botei como verdadeiro, então vocês já ganharam. E outra, letra B, a evolução, ela é uma vantagem da reprodução assexuada. A reprodução sexuada, ela precisa envolver a fusão dos gametas. E a outra questão, a fecundação interna, ela ocorre fora do organismo. Então, pensem aí um pouquinho. A primeira resposta eu já dei, né? Que a reprodução sexuada, a gente viu que ela é um processo lento. Já a sexuada é um processo rápido, porque ela não precisa de outro ser para sobreviver. Então, aqui, a evolução é uma vantagem da reprodução assexuada? Não, é falso. A outra questão, a reprodução sexuada, ela envolve a fusão dos gametas, sim, e também a fecundação interna ocorre fora do organismo, não, ocorre dentro do organismo. Então, aí nós chegamos ao final da nossa aula. Eu já agradeço a presença de vocês, agradeço a presença da nossa querida Brielle, da minha querida amiga professora Isabel Borges, e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.